O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br. Bom momento, amigos de caminhada. No programa de hoje, Gotas da Doutrina Espírita, professor Joel traz o seguinte tema: matéria cósmica e diversidade da matéria na formação do mundo. Vamos ouvi-lo? Como continuidade nas considerações de hoje, é preciso que digamos, só para termos uma ideia, o hidrogênio, conforme já está demonstrado no mundo da química, trata-se de um gás constituído por um átomo que apresenta no seu núcleo um único próton. Um único próton, um único nêutron e um único meson. O peso atômico do átomo de hidrogênio, a partir da maneira como foi sistematizado, é considerado o peso atômico 1. E assim como, então, a soma, o peso atômico é dado pela quantidade de partículas existentes no núcleo do átomo. Mas tem aqueles átomos que têm peso atômico 2, peso atômico 3 e assim até o número 92 para a formação dos 92 elementos. Então a soma dos prótons com os nêutrons é que vão dar aquilo que chamamos de peso atômico. E este peso atômico é que configura as características particulares de cada um dos elementos existentes na natureza. E mais estes outros 12, que sabemos também já estão constituídos, ou podem ser constituídos até mesmo pelo próprio homem. Então, na verdade, o que precisamos entender é que, basicamente, a matéria cósmica é a única matéria-prima empregada para a formação desses átomos e não existe diferença entre eles, a não ser pelo fato de terem pesos atômicos diferentes. Temos metais, temos não metais, temos semimetais, temos gases nobres e assim por diante. Na química esses estudos são feitos. Não é, como disse, nosso propósito falar exclusivamente de uma das ciências que cuida das interpretações que nós estamos fazendo. Mas é preciso que vejamos a complexidade e o desafio que fica para todos nós, para chegarmos a um grau de compreensão onde tenhamos uma plenitude tanto quanto nos seja possível destes conhecimentos, porque os mesmos apenas são, no mundo concreto, a expressão do pensamento divino e da sabedoria divina. E nós conhecemos esta inteligência suprema, não pela nossa visão perante Ele, pois que no nosso entender Deus não é antropomórfico, é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. E, na verdade, quanto mais nós conhecermos a sua obra, que é configurada pela sabedoria em todos os aspectos, num grau infinito, mais nós vamos conhecendo o autor dessas obras. Mas, prosseguindo, esses átomos podem sofrer combinações que chamamos de combinações químicas. E como decorrência destas combinações, acontece como nós já tínhamos falado quando cuidamos da teoria de Alexander Ivanovich Opary, e quando falamos também da intervenção dos espíritos angelicais, segundo descreveu Emmanuel, nós temos que estas substâncias primeiro foram as inorgânicas, mas a partir de uma certa altura, quando começou a entrar carbono na composição desses elementos combinados, nitrogênio, enxofre e outros, constituíram-se pela primeira vez.
na nossa terra primitiva, há substâncias orgânicas. E quando essas substâncias orgânicas estavam constituídas, e digo porque os espíritos de verdade falam deste princípio, o princípio vital existente no universo, quando a matéria orgânica está pronta, unifica-se a ela e esta matéria adquire as propriedades de seres vivos. Então nós temos os organismos dos seres vivos hoje, e que são animados por um princípio vital, sim, e que são constituídos por substâncias orgânicas e inorgânicas. E deixo aqui um outro convite para vocês. Procurem se informar e ler. Até mesmo no computador, pelo Google é possível a consulta do livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito chamado André Luiz. E vocês então irão enxergar, analisar e perceber numa profundidade maior a imensidão de conhecimentos e a percepção que nos vai dar a certeza absoluta. Toda a biologia, toda a química e toda a bioquímica contida na constituição dos aspectos materiais dos seres vivos. E vão ter também a ideia de que mônadas celestiais acompanharam o trajeto evolutivo destes seres vivos, e na medida em que o ser vivo deixava de viver, a mônada adquiria a experiência do ser vivo. E assim existem também os outros aspectos, porque nós falamos já de mutação, ligeiramente, falamos de darwinismo, falamos de genética, enfatizando o trabalho que foi feito por Johann Gregor Mendel. E junto com as mutações e com os conhecimentos da genética e o darwinismo, falamos também de neodarwinismo, como sendo todas as ciências que procuram explicar o conteúdo de grande brilhantismo intelectual existente neste livro chamado Evolução em Dois Mundos. Outras obras também nos apresentam considerações em profundidades diferentes. E quanto mais nós aprendermos a respeito destas verdades que precisam ser de nós conhecidas, mais nós vamos tendo a noção da grandeza nestes efeitos tão inteligentes, a causa que é inteligente. E o autor dessas causas todas é mais inteligente que tudo. É por isso que nós temos um caminho lógico, raciocinado no qual nós utilizamos todas as obras básicas da doutrina do Consolador Prometido, porque ele não foi escrito por uma pessoa só. No passado, quando uma pessoa só pregava uma ideologia de ensino, como fez Jesus, precisou acontecer o transcurso de mais de 2000 anos para que a humanidade toda pudesse ter conhecimento dos ensinamentos que ele proporcionou. Tamanha é a dureza em nós existentes e as dificuldades que precisamos viver, mas fomos criados para evoluirmos nestes termos e Deus nos ensejou o livre-arbítrio. E neste momento de transição planetária, é necessário que exista a interiorização e o entendimento destas análises intelectuais para podermos fazer jus àquele progresso que está destinado para a humanidade. Quando a transição planetária tenha se completado. Sobre isso também falaremos em outras oportunidades, porque ela representa uma etapa que consubstancia o grande propósito de Deus, da inteligência suprema,
que nos criou simples e ignorante e nos ensejou todas as oportunidades para, por meio do nosso próprio trabalho, desenvolvermos a nossa inteligência e anularmos aqueles instintos que nos tornam semelhantes aos animais e do qual precisamos nos libertar para que nossa trajetória evolutiva em direção a Deus aconteça. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.